Cidade FM, no combate ao coronavírus. A gente começa o show da manhã trazendo o show de informação. É a Cidade FM no combate ao coronavírus. Bom dia, Luciano Veiga. Bom dia, Renato Alves. Bom dia a todos os amigos da Cidade FM. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Pois é, uma ótima terça-feira. A partir de agora você acompanha as informações atualizando você em respeito a Covid-19, né? O coronavírus, a Cidade FM no combate, atualizando os números em Itu, região, no Brasil e no mundo também. Luciano, a gente começa com a atualização da cidade de Itu, agora sim atualizado os números e mais um caso de morte na cidade. Pois é, Renato, ontem a Prefeitura de Itu, a Secretaria Municipal de Saúde, confirmou mais um óbito por Covid-19. O total de casos positivos também aumentou, passando de 273 para 281, sendo que 225 pessoas já se curaram da doença. Total de óbitos subiu de 22 para 23. O óbito mais recente, uma mulher de 84 anos com comorbidades. A cidade já teve 1.094 casos suspeitos descartados. Ainda tem 52 que estão aguardando resultados de exames, sendo 10 em internação clínica e 12 em UTI. Itu ainda tem 4 óbitos suspeitos aguardando resultados de exames. Renato. 8h05, lembrando que estamos ao vivo também em nossa página no Facebook com a imagem do estúdio da Cidade FM. Os números também atualizados na cidade de Sorocaba, Luciano. Sorocaba registrou mais 4 novas mortes confirmadas com o coronavírus ontem. Já os casos confirmados com a doença passaram de 1.799 para 1.837 na cidade de Sorocaba. Os óbitos com a confirmação da doença aumentaram de 76 para 80. Sorocaba recebeu só ontem a notificação de mais 38 casos de Covid-19. Com isso, a cidade chega ao total de 1.837 casos. Deste total, 74 estão internados, sendo 23 em UTI. E o total de recuperados ou em estado de recuperação passou para 1.683 pessoas. A cidade também passou de 196 para 180 pessoas com suspeita de contaminação do vírus que estão aguardando resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 84 estão internados em hospitais da cidade, sendo 18 em UTI. Os óbitos em investigação diminuíram para 4. Sobre as 4 novas mortes, as vítimas foram 3 homens e uma mulher. A primeira vítima masculina tinha 62 anos, sem comorbidades, e faleceu na segunda-feira no Hospital Público de Sorocaba. O segundo homem de 66 anos era diabético, cardiopata e obeso, faleceu no dia 7 de junho no Hospital Público também de Sorocaba. A terceira vítima masculina, de 72 anos, fazia tratamento oncológico e faleceu em sua residência no dia 6. A mulher e quarta vítima tinha 79 anos, faleceu no hospital da cidade de Vargem Grande. Ela era diabética, cardiopata e faleceu no dia 30 de maio. Pois é, são números atualizados, por isso essas datas, né, de dias atrás, porque os exames vão, demora um pouco, né? Por isso a gente vai atualizando você. Hoje, dia 16, é aniversário da cidade de Salto. Parabéns à cidade de Salto, a nossa vizinha, a 5 quilômetros aqui. Só pegar a estrada, já chega em Salto rapidinho, mas não dá para comemorar muito, até porque teve mais um caso confirmado, né, Luciano? Pois é, Renato, hoje, dia da fundação da cidade de Salto, 1698, dia 16 de junho, a cidade de Salto, que é a nossa vizinha, como você disse aqui, né, teve mais um óbito confirmado ontem. O paciente, um homem de 43 anos, estava internado em rede particular de saúde, faleceu na madrugada de quinta para sexta-feira, porém o exame com a confirmação foi recebido apenas ontem. Portanto, Salto confirma agora 2 óbitos, 2 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados no total subiu de 82 para 97, sendo que 48 pacientes já estão curados e 28 seguem aguardando resultados de exames em Salto. Renato. 8h08, é a Cidade FM no combate ao coronavírus, atualizando os números para você. Vamos para Porto Feliz, números
atualizados também para o dia de hoje, Luciano? Sim, números atualizados, passando o total de casos de 126 para 129, 3 novos confirmados em Porto Feliz, 93 casos já curados, 93 pessoas curadas em Porto Feliz, 26 seguem em isolamento domiciliar, 5 em internação clínica e 5 na UTI. Os casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames são 27, sendo 21 em isolamento domiciliar e 6 em internação clínica. Porto Feliz tem 3 óbitos confirmados até o momento. 8h09. Agora, em Indaiatuba também, cada dia que passa, os números sobem, óbitos, né? Indaiatuba confirma mais e sobem para 42 os números em Indaiatuba, é isso, Luciano? Exatamente, mais 3 óbitos confirmados em Indaiatuba, subiu para 42 o total. Um homem de 91 anos foi a óbito no sábado, outro foi de uma mulher de 66 anos, possuía síndrome consumptiva e anemia, foi a óbito no domingo. Também foi a óbito no domingo um homem de 44 anos sem comorbidades. Com isso, Indaiatuba tem 42 mortes registradas até o momento. No total, 538 casos já confirmados na cidade de Indaiatuba. Entre esses confirmados, além dos óbitos, tem 26 pessoas que estão internadas em tratamento, 470 pacientes já se curaram. Neste momento, Indaiatuba tem 294 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. Entre eles, 30 em internação clínica e 20 em UTI. Renato. 8h10 para você que chegou agora aqui na Cidade FM, todas as manhãs. É a Cidade FM no combate ao coronavírus, atualizando os números. Para você ouvinte, Cidade FM, vamos para Jundiaí também, os números continuam a crescer em Jundiaí, Luciano. Jundiaí e Sorocaba são as cidades que mais aumentam os casos, tanto confirmados quanto os casos de óbitos. Jundiaí passou de 2.001 casos confirmados ontem para 2.012 hoje. O número de mortes subiu de 113 para 120, além de 1.535 pessoas que já se recuperaram da doença. Só ontem, Renato, foram confirmados mais 7 óbitos em Jundiaí. Uma mulher de 74 anos, portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes, um homem de 73, portador de doença neurológica crônica, uma mulher de 72 anos, portadora de doença cardiovascular crônica e neoplasia, um homem de 63 anos sem comorbidades, um homem de 48 anos, portador de doença cardiovascular crônica e diabetes, um homem de 79 anos, portador de doença cardiovascular crônica, e um homem de 86 anos, portador de doença cardiovascular e nefropatia crônicas. Portanto, aí, Jundiaí registrando mais 7 óbitos somente ontem, subindo de 113 para 120 o número de mortes confirmadas na cidade. Já a cidade também de Votorantim confirma mais 15 casos de Covid-19 e mais 2 óbitos. Pois é, a prefeitura confirmou ontem, entre esses 15 casos, 2 óbitos. As 2 pacientes apresentavam comorbidades, uma delas de 83 anos faleceu no domingo e outra de 84 anos veio a óbito ontem. Com isso, a cidade soma 276 casos confirmados até o momento, sendo que 213 pacientes já se curaram da doença, 37 seguem em isolamento domiciliar, 10 estão internados, sendo 1 em UTI. A cidade de Votorantim tem, neste momento, 16 mortes confirmadas. Os casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames são 52. Entre eles, 17 casos estão internados. Renato. 8h12, nós estamos ao vivo também no Facebook da Cidade FM com imagem e você pode mandar o seu recado lá que já tem aquele alô especial para você também. Os números atualizados na cidade de Cabreúva, como andam, Luciano? Cabreúva divulgou ontem seu novo boletim, atualizando, os números passaram de 121 para 142 os casos confirmados. Casos confirmados em Cabreúva subindo para 142, entre eles 81 pacientes já se recuperaram. Ontem anunciávamos 50, uma notícia boa, mais 31 pacientes curados na cidade de Cabreúva. Às vezes demora um pouquinho para os exames chegarem, por isso de um dia para o outro, principalmente aos fins de semana, esse número um pouco maior quando chega segunda ou terça-feira. Entre os casos confirmados, Cabreúva tem 4 mortes também confirmadas por Covid-19. Os casos suspeitos são 62, que estão aguardando resultados de exames, entre eles também
3 mortes suspeitas aguardam resultados de exames na cidade vizinha de Cabriúva. É a cidade no combate ao coronavírus. Primeiro bloco atualizamos os números para você na nossa cidade e região. Agora vamos para o Brasil e o mundo. O Luciano traz as últimas informações. Vamos lá, Renato. O Ministério da Saúde divulgou ontem, né, seu mais recente balanço dos números da Covid-19 no país. São 43.959 mortes, eram 43.332 no domingo. Foram 627 registros de mortes incluídos em 24 horas. O número de casos confirmados, 888.271. No domingo eram 867.624. Mais 20.647 casos confirmados em 24 horas. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, há 432.060 pacientes em acompanhamento e 412.252 já se curaram da Covid-19. O estado de São Paulo segue como o epicentro do país na doença, ultrapassando a marca de 180 mil casos do coronavírus, com os 3.258 novos casos registrados de domingo para segundo. O total subiu para 181.460 pessoas infectadas por Covid-19 só no estado de São Paulo. Foram 73 novas mortes registradas em 24 horas, elevando o total desde o início da pandemia para 10.767 óbitos no estado. O estado ainda tem 13.327 pacientes internados com suspeita ou confirmação de Covid, sendo 5.309 em UTI, 8.018 em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI subiu para 70,8% no estado inteiro de São Paulo. A gente já aproveita e emenda, traz para você também os números a nível global, os números no mundo, segundo a Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, que é a principal universidade do planeta, referência em infectologia, em virologia, e faz um balanço em tempo real, de acordo com as atualizações dos ministérios e das secretarias estaduais de saúde de todo o mundo. Com isso, no mundo todo, 8.051.732 infectados por Covid-19, Renato. Só nos Estados Unidos, 2.114.026 pessoas. O Brasil vem na sequência, ao segundo colocado com 888.271. O número de mortes em todo o mundo, 437.266 pessoas já perderam suas vidas devido à Covid-19. Só nos Estados Unidos, 116.127. O Brasil novamente o segundo, com 43.959 mortes até o momento. E tem os números bons, né, que a gente gosta de divulgar para você. O número dos recuperados em todo o mundo, segundo a Johns Hopkins, 3.889.264 pessoas já se curaram da doença. O Brasil também ocupa a segunda posição nesse ranking, com 477.709 pessoas que já se curaram de Covid-19. 8h21 na Cidade FM. Agora a gente atualiza você, ouvinte Cidade FM, sobre a taxa de isolamento. É um tanto estranho, né, Luciano? Você vai passar os números, mas no fim de semana geralmente a galera fica mais em casa mesmo, que se reúne para um churrasco ou algo assim. Passa os números aí para o ouvinte cidade. Exatamente, lembrando que não estamos em momento de fazer churrasco, né? Então se você for fazer, normalmente quem mora na casa, né, esposa, filho, ali não tem problema nenhum. Mas tem muita gente fazendo, Renato, e convidando pessoas, fazendo aglomeração. Já recebi vários convites. Eu também. Fazendo aglomeração, claro, nem o cabelo eu tô com coragem de cortar. Então você imagina participar de um churrasco. Domingo, a taxa de isolamento social em Itu, 49%. No sábado foi de 45% e na sexta, 41%. Subiu um pouco, né, em relação à sexta-feira. Sexta-feira, pós-feriado, muita gente acabou emendando. Em Salto, no domingo, 48%. Sábado, 43%. Na sexta, 41%. Sorocaba, no domingo, 48%. Sábado, 43%. E sexta, 41%.
Indaiatuba, no domingo, 52%, sábado, 48% e sexta, 46% em Indaiatuba, que tem os melhores índices de isolamento social da região. Lembrando que esse índice é medido apenas em cidades acima de 70 mil habitantes. É um índice medido de acordo com a geolocalização pelos aparelhos de celulares fornecidos pelas operadoras ao governo do estado, que faz um compilado, não é em tempo real. Esse índice, o de hoje, vai ser divulgado apenas amanhã. Então, por isso, a gente está divulgando hoje o de domingo, que foi divulgado na tarde de ontem, os dados oficiais. E isso está liberado para todo mundo acompanhar. Basta acessar o portal do governo do estado, portal oficial. Você entra lá, sãopaulo.sp.gov.br/coronavírus/isolamento. Aí você tem aí os dados em tempo real, lembrando sempre um dia depois do que são coletados, de todas essas cidades acima de 70 mil habitantes. A gente faz um compilado sempre das principais cidades aqui da nossa região. Agora uma notícia importante para quem é usuário do transporte público em Itu, Luciano. Pois é, Renato, as viações Avante e Itu emitiram uma nota oficial ontem que estão operando com novos horários aí no transporte público a partir de hoje. Os novos horários estarão fixados nos ônibus e podem ser consultados também no site e redes sociais da empresa. Se você preferir, claro, pode conferir também nosso Facebook, ali tem a repostagem, da publicação oficial da Aviação Itu, onde você clica e acompanha ali os horários disponíveis neste momento para os ônibus do transporte público na cidade de Itu, da Aviação Avante e Viação Itu, Renato. Então, acessa lá facebook.com/Rádio Cidade Itu para você ficar atualizado. A ANEEL prorroga aí a suspensão de cortes de energia por falta de pagamento até o dia 31 de julho. Aí não vai ter mais sossego, hein, Luciano? Se não pagar... É uma boa notícia, né, Renato, em termos, porque muita gente, obviamente, aquele velho jeitinho brasileiro, muita gente que pode pagar, tem condições de pagar, deixa de pagar de propósito, se valendo aí dessa medida da Agência Nacional de Energia Elétrica, que decidiu prorrogar até o dia 31 de julho a proibição de cortes no fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento, A suspensão dos cortes foi aprovada em março, valeria inicialmente até o dia 23 de junho, ou seja, daqui uma semana, na próxima terça-feira. A medida foi adotada em razão da crise, na economia provocada pela pandemia. Estão protegidos contra o corte do fornecimento todas as residências urbanas e rurais e os serviços considerados essenciais, como hospitais. A resolução de março, que suspendeu os cortes, também autorizou algumas outras medidas, entre elas a permissão para que as distribuidoras de energia emitam uma fatura levando em consideração o consumo médio dos últimos 12 meses, para que o próprio consumidor também faça a leitura dos medidores, e essas e outras medidas também foram prorrogadas nesta segunda-feira pela ANEEL até o dia 31 de julho. Lembrando, gente, não é para deixar de pagar. Você tem que pagar. Só não vai ser realizado o corte. Mas se você não pagar agora, vai ter que pagar lá na frente essa conta de energia atrasada. A conta vai vir. Ela chega. 8h25. O estudo mostra que o coronavírus já circulava no país antes mesmo do isolamento. Explica aí para o ouvinte, Luciano. A gente meio que já sabia, Isso já era meio que até ventilado pelos próprios cientistas. Agora um estudo real dizendo que... Um estudo que envolveu pesquisadores do Brasil e do Reino Unido, dizendo que o coronavírus já circulava por aqui antes da adoção de medidas de isolamento social. E para fazer essa análise, o grupo identificou 427 genomas do vírus no Brasil, a partir de dados de 7.900 amostras de laboratórios públicos e privados. O trabalho foi publicado na plataforma MedAire XIV e ainda passou pela revisão da comunidade, ainda não passou, melhor dizendo, pela revisão da comunidade científica, onde vários médicos, cientistas renomados de todo o mundo dão o seu parecer nessa pesquisa. O estudo identificou que entre 22 e 27 de fevereiro, por exemplo, 3 tipos do vírus, provavelmente vindos da Europa, estavam presentes no país e conseguiram se estabelecer antes das medidas para restringir o contágio. Aí faço um parênteses, Renato, 3 tipos diferentes do mesmo vírus. Quando ele chega no Brasil, já tem estudos, inclusive, que comprovam isso também, o vírus já se modificou, principalmente aqui na nossa região, no Sudeste. Ele se fortaleceu.
devido principalmente ao nosso clima aqui. O primeiro caso no Brasil foi confirmado em São Paulo no dia 24 de fevereiro. Um homem que tinha voltado de viagem da Itália. As primeiras medidas de isolamento social só foram adotadas no estado a partir do dia 16 de março, ou seja, hoje também completando aniversário. E a quarentena com o fechamento dos serviços não essenciais foram adotados no dia 24 de março. O trabalho também mostra, Renato, que as medidas de isolamento social conseguiram reduzir bastante a disseminação da doença aqui no Brasil. Para avaliar esse impacto, os pesquisadores cruzaram o número de mortes diárias com dados sobre o deslocamento da população fornecidos pela empresa de geolocalização Inloco e também pelo Google. Apesar desses efeitos positivos durante a quarentena, o estudo mostra que com a queda na adesão ao isolamento social em São Paulo, houve também um aumento na velocidade de transmissão da doença. Por isso, a importância de ficar em casa e só sair em último caso. A pesquisa ainda mostra, só para a gente fechar, que ainda as viagens dentro do Brasil tiveram um papel importantíssimo para que o coronavírus circulasse entre as diferentes regiões do país. Segundo o artigo, as altamente populosas e bem conectadas áreas urbanas do Sudeste agem como principais fontes de exportação do vírus no país. Só para fechar, aí outro parênteses, Sorocaba foi apontada também como um dos principais polos de transmissão do coronavírus aqui na nossa região. Ficando à frente de, por exemplo, Campinas, né? Que você pega Campinas com mais de 1 milhão de habitantes, o aeroporto de Viracopos, né? Campinas é um centro ali de aéreo, né? Exatamente. De muita movimentação. Para você ter uma ideia, no mundo aí teve uma média de 124 mil novos casos de Covid por dia nas últimas 2 semanas. É o que mostra os dados da OMS. Pois é, para a gente fechar essa edição, o mundo registrou mais de 100 mil casos por dia em todos os dias das últimas 2 semanas, exceto um, né? Segundo divulgou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, a média do mês de junho está em quase 124 mil novos casos diários. O único dia com menos de 100 mil infecções foi o dia 3 desse mês, mas o número ficou próximo, foram 93.200 casos. A maior quantidade de novos casos foi no dia 13, com mais de 142 mil. Segundo Tedros, quase 75% dos casos recentes de Covid vêm das Américas do Sul, né, ou da Ásia. Então, o Brasil e Estados Unidos, por exemplo, das América do Norte, inclusive, Brasil e Estados Unidos continuam registrando os maiores números diários de mortes. Em 10 dos primeiros 14 dias de junho, o Brasil liderou o mundo em número de mortes por dia. Nos outros 4 dias, a primeira posição ficou com os Estados Unidos. Os países têm também os 2 maiores números totais de vítimas de infectados, de vítimas fatais, também, consequentemente, obviamente, o de número de recuperados. Renato, uma ótima manhã, uma ótima sequência de trabalho para você. A gente volta amanhã, 8 da manhã por aqui. Valeu, Luciano. Amanhã, o Luciano está de volta a partir das 8 horas da manhã, para a gente atualizar você, a Cidade FM, no combate ao coronavírus.